Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kelaken Facuri e hoje a gente vai falar por que praticar a bondade. Essa é a parte 1. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem e mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 23, de 23 a 25 diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Essa é uma passagem muito importante, porque aqui Jesus está ensinando uma lista de prioridades, né? Como a gente deve priorizar as coisas. E é muito legal porque ele está falando aqui que as coisas mais importantes, as que a gente mais deve priorizar, é em sermos justos, sermos honestos e sermos bondosos. Ele estava mostrando para esses mestres da lei, para os fariseus, que se achavam lá muito importantes, que eram muito conhecidos, que eles eram então elite espiritual do meio deles. Ele estava falando: escuta, vocês estão dando o dízimo da hortelã do cominho, ou seja, nascia lá a plantinha de hortelã com 5 raminhos, eles pegavam lá, com 10 raminhos, eles pegavam né, e iam lá e davam na igreja. Ou seja, eles eram super minuciosos com esse tipo de coisa, que Jesus está falando: não, vocês deviam estar fazendo isso mesmo, mas vocês não estão se importando com coisas que são importantíssimas. E é sobre uma dessas coisas importantíssimas que eu quero falar hoje, que é a bondade. A bondade, ela tem uma coisa que é até interessante, porque é uma daquelas coisas que a gente nasce escrita no nosso coração. Tem coisas que Deus já coloca escrito no nosso coração, né? A gente já sente aquela necessidade, e a bondade é uma delas. Tanto é que você não precisa ensinar para uma pessoa que ser bondoso é algo de Deus. Tanto é que se você vê uma pessoa que está sendo maldosa com outra e que se diz muito religiosa, você fala: mas como que essa pessoa pode falar que ela é religiosa? Se ela é uma pessoa maldosa, ela não pode ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que diz que está muito próxima de Deus. E isso é uma verdade. A bondade é essencial na vida de um cristão. Ela deve ser uma marca registrada na vida de todo cristão. Por onde a gente passa, a gente deve deixar um rastro de bondade. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você tem a obrigação de ser bondoso desde o começo. Você precisa ser bondoso, porque isso é uma coisa, é uma característica de todo cristão. Então, se você se diz cristão, você praticamente está dizendo: eu sou também bondoso. Por mais que você seja o que a gente chama de bebê espiritual, por mais que você acabou de aceitar Jesus como seu Senhor, você precisa ter essa marca na sua vida, a marca da bondade. E também é importante a gente lembrar que a bondade é uma característica da maturidade. Quando você vê um bebê, você não espera que ele seja bondoso. Por quê? Porque os bebês, eles só pensam neles mesmos. Eles não têm a capacidade dizem que o bebê, ele pensa que a mãe faz parte dele. E a criança é assim, né? Quando ela vai falar até das coisas dela, ela fala como se todo mundo soubesse do que ela está falando. Porque ela não consegue entender que não são todas as pessoas que estão focadas nela, que só pensam nela, que conhecem a vida dela inteira. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tirando, né, os olhos do nosso umbigo e a gente vai olhando para as outras pessoas. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. No próximo episódio eu vou continuar falando sobre bondade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.